E aí galera, beleza? Sou o Nilo, esse aqui é o nosso Tereré Teológico. Vocês pensaram que eu não ia voltar, né? Que eu ia ficar com vergonha depois do primeiro vídeo, mas não fiquei não, voltei. E hoje eu tô querendo falar hoje sobre o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, aquela velha história. E eu queria trazer para vocês uma visão minha do que é esse pecado imperdoável, beleza? Essa história do pecado imperdoável está em Mateus 12, do verso 22 para frente ali. O que está acontecendo nesse negócio? Chegou um menino para Jesus expulsa o demônio que estava no menino. Aí todo mundo fica feliz e tal, só que os fariseus começam a falar, não, esse cara ele expulsa pelos poderes de Beelzebul. Aí Jesus começa a falar, né, tipo, um reino dividido se destrói, uma casa dividida, porque se Satanás está expulsando os próprios demônios, então no próprio reino de Satanás, lá está tendo briga lá dentro, então ele mesmo se ruirá. E ele fala assim, logo depois ele dá um checkmate que é incrível, ele chega e fala assim, mas se eu expulso pelo Espírito Santo, se é pelo poder do Espírito Santo que eu expulso, não aceitar isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado que não é perdoado. Então, para falar nesse contexto todo que eu acabei de passar de uma maneira bem feia mesmo, assim, mas assim, para podermos falar sobre esse texto, eu queria falar antes disso sobre as funções do Espírito Santo, que poucos livros da Bíblia falam sobre ele, assim, especificamente, principalmente no nosso caso, principalmente João e Romanos, né, são os principais livros que falam sobre o Espírito Santo, o papel, como se fosse um ministério dele e tal, né? Então, assim, antes de tudo, eu quero falar sobre o ministério do Espírito Santo para depois a gente concluir em que pecado é esse que não é perdoado. Beleza? Vamos lá. Em João 16, começa falando o seguinte. Estou com o meu livro aqui embaixo, que é a Bíblia, tá, gente? Em João 16, no capítulo 8, Jesus está falando da vinda do Espírito Santo. Evangelho de João. Aí 16:8 fala assim, ó, quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele já explica. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então vamos ver o seguinte, o Espírito Santo tem 3 funções no seu ministério. São 3 convencimentos. Beleza? Convencer o homem do pecado, justiça e do juízo. Quando ele fala do pecado, o que Jesus diz? Do pecado porque não creem em mim. Então, o principal ministério do Espírito Santo é combater a incredulidade, a falta de fé em cima do Messias. Jesus está falando que o papel do Espírito Santo, um dos principais, é convencer o homem do pecado, convencer o homem do pecado, principalmente da incredulidade, convencer porque os homens não estão crendo em Jesus, não creem em Jesus como seu Salvador. Provavelmente, na verdade, assim, eu creio firmemente que esse pecado é um dos piores pecados que existe, assim, e isso está ligado ao pecado imperdoável, grave bem. O Espírito Santo convenceu o homem do pecado, porque eles não creem em Jesus, é o que a Bíblia diz. Segundo, ele fala convencer o homem da justiça, porque eu, Jesus, vou para o Pai e não me vereis mais. O que Jesus está querendo dizer com isso, ao meu entendimento? Que quer convencer, o Espírito Santo vai convencer o homem da justiça porque ele não terá mais Jesus personificado em carne como um exemplo a ser imitado. Jesus vai subir, então, assim, um exemplo de integridade, um exemplo de homem, um exemplo de um cristão. Cristão, assim, né? Jesus não é, né, assim, vocês me entenderam, né, gente? Então, assim, esse exemplo de cristianismo a ser seguido, de passo a passo, caminhar como um Cristo, nós não teremos mais esse exemplo visível, só teríamos esse exemplo agora através do convencimento do Espírito Santo. Convencer da justiça porque ele vai para o Pai. Então, quem vai dar o senso de justiça, quem vai convencer o homem da maneira que deve viver, de como deve ser o seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com os homens, em tudo isso é o Espírito Santo. Terceiro, convencer do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E o terceiro nesse caso,
convencimento do Espírito Santo é do juízo. Ou seja, o Espírito Santo vai nos convencer que Deus é o grande juiz. Que da mesma maneira que Satanás já está condenado, Deus também vai fazer um julgamento. E foi necessário até a morte de Jesus na cruz para demonstrar esse juízo de Deus. Então, o Espírito Santo convence esse julgamento, esse juízo, Deus sendo juiz, um justo juiz. Então vamos lá, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos agora retornar para aquele texto. O que Jesus estava falando? Jesus chegou para eles e falou assim, cara, se Satanás está expulsando seus demônios, então esse reino não vai prevalecer, uma hora ele vai ruir, beleza? Porém, se eu expulso pelo poder do Espírito de Deus, se eu sou Deus e vocês não estão crendo que eu sou Deus, que era o que os fariseus teimavam em publicar para todo mundo, falar para todo mundo, se tivesse Facebook, qualquer coisa, igual na política, hoje estariam lá metendo pau. O que ele estava falando? Se eu sou Deus, vocês estão negando que eu sou o Messias. Vocês estão negando que eu sou o Filho de Deus prometido. Eu sou o Salvador que seria enviado por Deus. Ou seja, vocês estão negando o primeiro convencimento do Espírito Santo. Que o Espírito Santo vem convencer o homem do pecado porque os homens não creem em Jesus. Então, dá de se entender que o pecado imperdoável é o pecado da incredulidade. Não crer em Jesus como Salvador. Simples, né? Porque é algo que todo mundo sabe. É algo assim muito, muito batido para todo mundo. Então, assim, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês comentam aí. É algo bem simples. Espero que tenha sido edificante para a sua vida. E só para terminar, última coisa, repare. O principal papel do Espírito Santo, Jesus diz logo lá na frente. O que Jesus diz? Que ele, o Espírito Santo, me glorificará. Reparem, gente, todos os milagres, Jesus fez vários milagres, várias curas, várias coisas, porém ele nunca enfatizou o seu ministério em cima disso. Todos os milagres e curas foram para enfatizar que ele era Deus, ele era o Filho de Deus. Ou seja, cara, é massa hoje a gente vê milagre e cura tudinho, mas tudo isso é para mostrar que que Jesus é Deus. Então, assim, não supervalorizem essas coisas se essas coisas não glorificarem a Deus. Beleza, gente? Isso é um recadinho de boa, porque esse é o principal. É o ministério do holofote que o pessoal gosta de falar. O Espírito Santo é o ministério do holofote. O que o holofote faz? Ele foca algo. Porém, o holofote por si só, ele não é nada. Ele só evidencia o que está sendo focado. Então, o ministério do Espírito Santo é focar Jesus. Tudo que o Espírito Santo faz é para focar Jesus, mostrar Jesus, evidenciar Jesus, glorificar Jesus. Um grande abraço para vocês, ficamos aí para a próxima. Se alguém tiver um tema, sugestão aí, bota aqui embaixo para a gente saber. E curte aí nosso canal, galera. Deus abençoe vocês.